Vou apresentar aqui um artigo sobre o desenvolvimento de um algoritmo genético híbrido para o problema de corte bidimensional. O link para o artigo eu vou deixar na descrição do vídeo e então vamos lá. O que é o corte bidimensional? Bom, o corte bidimensional ele consiste em cortes em um material para a fabricação de peças padronizadas de menor tamanho, em um formato bidimensional. Usa-se estratégia de otimização para reduzir o desperdício de material e geralmente é usado em bobinas de papel de alumínio, em chapas de metal, madeira ou até mesmo vidro. Existem basicamente dois tipos de cortes, o guilhotinado e o não guilhotinado. No guilhotinado são removidos blocos inteiros materiais, como a gente pode ver aqui, o desenho da peça que vai ser recortada. O primeiro corte ele tira todo o bloco que apareceu aí, e ao segundo corte ele separa a peça do resto do bloco. Esse método ele causa muito desperdício se as dimensões das peças não forem proporcionais ao tamanho original da chapa, e para contornar esse problema a gente tem um corte guilhotinado, que remove a peça de uma só vez da chapa, como a gente pode ver aqui. Para o encaixe de peças de diferentes tamanhos nas chapas, utiliza-se diversos algoritmos, como o Next Fit, o First Fit e o Bottom Left. No artigo, os autores usaram o algoritmo Bottom Left, que consiste em encaixar as peças na ordem determinada, o máximo abaixo e à esquerda possível, como a gente vê nesse exemplo. A ordem das peças é a peça 3, a peça 2, a peça 4 e a peça 1. Então, a peça 3 encaixa na parte inferior, a peça 2 encaixa mais ao lado, já a peça 4 vai lá para o início do eixo X e a peça 1 encaixa ali no meio entre as peças. Bom, vamos falar agora um pouco sobre o algoritmo genético, né? A rotina básica de um algoritmo genético pode ser vista aqui. Ela consiste em determinar uma população inicial, avaliar cada indivíduo de acordo com as restrições desejadas, e a partir disso, verifica se algum indivíduo satisfaz a condição esperada. Caso nenhum satisfaça, cruza-se os indivíduos dessa população, recombina-se os genes e em seguida ocorrem mutações nos genes, gerando os novos indivíduos em maior variabilidade. Assim, é possível analisar esses novos indivíduos e substitui-se os melhores na população inicial, eliminando os menos adaptados, reiniciando o loop de verificação da condição inicial, se foi satisfeito ou não, e se não for, continua gerando novos indivíduos e substituindo eles na população original. Analogamente ao sistema biológico, os autores representam um cromossomo como sendo a ordem do encaixe das peças. Por exemplo, aqui a gente vai primeiro a peça 3, depois a peça 7, depois a peça 2 e assim por diante. Assim, no cruzamento dos pais ocorre o crossover, onde é dado um ponto de corte entre 1 e o primeiro valor do cromossomo, que no caso 3, e o ponto de corte foi justamente no terceiro gene. A partir desse ponto de corte ele pega metade do cromossomo, ou seja, ele pega os genes 5, 8, 1 e 2, ele encaixa na primeira metade do cromossomo do filho, e aí no pai 2 verifica-se as peças que não existem no filho 1, que no caso são as peças 7, 6, 4 e 3, e coloca na respectiva ordem as peças no cromossomo do filho 2. Para a mutação, a fim de gerar variabilidade sem perder muita informação, eles utilizaram uma proporção de 0,5% a 5%, e por final ele avalia o desperdício daquela ordem de cada filho pelo algoritmo Bottom Left. Aqui a gente vê os resultados para algumas categorias diferentes de chapas, né? A categoria primeira de 20 centímetros, ele ocorreu um encaixe quase que perfeito. Quase que nenhum desperdício aconteceu. Já para a chapa de 32, a gente pode ver que tem alguns buracos, que ocorre um desperdício um pouco maior. E para a chapa de 99, a gente consegue ver que ocorre um desperdício maior ainda, proporcionalmente. Aí sim, os autores compararam os resultados desse algoritmo com os disponibilizados pelo método de Hopper e Turton e obtiveram perdas de material em torno de 6 a 10% para diferentes categorias de chapa.
Nessa tabela a gente consegue ver a comparação entre o método do Hopper-Thornton com o método de algoritmo genético, representado pela coluna de GABL. Pode-se ver que com o aumento do tamanho da chapa, devido ao aumentar o número de componentes, aumenta o espaço de busca. E quando aumenta o espaço de busca, ele necessita de uma maior capacidade e principalmente tempo de processamento do algoritmo. Ou seja, talvez com maiores populações e maior número de gerações, o algoritmo encontrasse uma combinação mais otimizada para as chapas, por exemplo, o encaixe C6, que precisava encaixar 97 peças e precisou de uma chapa de 135 centímetros, quando o tamanho otimizado da chapa seria de 120 centímetros. Uma vez que o tempo de processamento do algoritmo foi de 30 a 150 segundos, dependendo da quantidade de peças, em um Pentium de 233 MHz com 32 MB de RAM. Aqui está a referência para o artigo e ela também está disponibilizada na descrição do vídeo.